irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você e para sua família. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, nós estamos aqui para comentarmos a lição de escola dominical. E nós hoje vamos falar sobre o socorro de Deus para livrar o seu povo. Estamos na nossa lição de número 11, né? O tempo está passando tão rápido, né, Paulo? Bem rápido. Muito rápido. Há poucos dias mesmo era a primeira lição e hoje já estamos na lição de número 11. E na semana passada nós falamos sobre adorar a Deus em meio à calamidade e hoje nós vamos falar sobre o socorro de Deus para livrar o seu povo. Eu creio, né, o irmão Paulo crê também, que Deus ainda tem socorro para as nossas vidas, mesmo em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Com certeza. Né? Nós estamos envolvidos nesse meio a essa crise que tem assolado o mundo inteiro, mas nós continuamos em Cristo, né, Paulo? Em Cristo. E o nosso texto áureo nos diz, está lá em Salmo 34, verso 17, os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. A verdade prática nos diz, Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Ele é fiel no cumprimento de todas as promessas e as suas alianças. Não importa aquilo que você está vivendo, se Deus prometeu algo, pode ter certeza que no tempo dele vai se cumprir, né? Com certeza. Né? Números vai dizer, 23:19, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso mesmo. Se foi Deus que falou, no tempo certo vai cumprir. É verdade. A leitura bíblica em classe, o irmão Paulo vai ler para nós? Sim. Pode Senhor para os irmãos. Vamos dar para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 6, que diz assim: Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Quem é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei a Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então a gente vai perceber, né, a história de Esther, uma mulher que intercedeu pelo seu povo e achou graça aos olhos do rei. Né? Durante a lição a gente vai entender um pouco mais sobre essa história. Isso. É uma mulher que foi fiel, uma mulher que tinha princípios, né, uma mulher de oração, e ela alcançou o objetivo. Então, a gente vai aprender mais durante a lição. Isso. Nós vamos orar nessa oração, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, né, durante esta lição, porque se não tivermos o Senhor, vocês vão entender também pela lição, pela história de Esther, por todo o acontecimento ali no reino, se não for o Senhor, né, não adianta nada, né, Paulo? Verdade. Então, por isso que nós precisamos da ajuda de Deus em todo tempo. Feche os teus olhos, cubra a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã. Agradecemos, Deus, pela vida de cada irmão que está nos acompanhando, que ainda vai acompanhar essa transmissão. Pedimos, Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, venha nos ajudar. E venha, Senhor, falar aos corações que necessitam. Ensina-nos, Deus, a Tua palavra, que possamos compreender os Seus estatutos, os Seus mandamentos, os Seus ensinamentos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Esther, inicialmente, se nós formos ver assim, né, a grosso modo,
Parece uma história linda, quase um conto de fadas. É uma moça que foi escolhida entre tantas outras, né? Para ser a esposa do rei, para ser a rainha e tudo. Só que nós vamos entender que por trás de tudo isso, né, que parece uma história fantasiosa, muito bonita, de uma rainha, tem toda uma trama, né? Tem todo um propósito, né? Deus tem um propósito em tudo isso, mas também tinha alguém que tramava contra a vida de outras pessoas ali, né? Então, no livro de Esther, uma coisa interessante, nós não vemos o nome de Deus escrito, né? Não tem o nome de Deus escrito lá, né? Mas o Senhor esteve presente ali com eles, intervindo em favor do povo. Nós vamos entender também que a história de Esther, Mardoqueu dos judeus, foi delineada pela providência divina. Volto a dizer, nós precisamos continuar confiando no socorro de Deus, na providência de Deus, né, e nos propósitos do Senhor, né, Paulo? Deus é o socorro bem presente. Isso. Deus sempre está atento, Deus está sempre no seu trono, mas Deus vê todas as coisas. Né? Nada está escondido, ou nada está obscuro aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. E aí a palavra providência, né, se nós formos dividir, ela fala da parte pró, né, que é ser antecipado, né, antes, e a parte vidente, ou videre, significa ver. Então nós entendemos que a providência é o Senhor vendo e cuidando, né? Ele vê tudo de forma antecipada. Tudo de forma antecipada. A situação que nós estamos vivendo hoje, Deus sabe de forma antecipada quando vai acabar, se vai acabar, né? Então, se nós vamos voltar à nossa rotina normal, que é a nossa esperança, como que vai ser, tudo Ele já sabe e tudo já está descrito e escrito por Ele, né? No tempo dele, nós saberemos como tudo vai acontecer, né? Nós vamos perceber tudo isso. Então, Deus estava ciente nessa época aqui de todos os incidentes que estavam acontecendo nesse império. Deus sabia de tudo que estava passando ali. O Senhor estaria colocando agora uma jovem judia para ser agora a esposa do rei, né, para se tornar rainha, e por meio de tudo isso ali, o povo teria salvação, teria libertação, né? Isso nos mostra, né, lá, Isaías 55, né? 55 e 9, não pode valer para nós? Diz assim, Isaías 55, 9, vai dizer, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O texto aponta, né, que o pensamento, que o projeto de Deus, que o que Deus vê, que o que está muito além daquilo que a gente vê. A gente está vendo o presente, o momento, a gente não sabe o que acontecerá daqui a 2 segundos, 3 segundos, mas Deus sabe. Então, dentro do tempo, porque Deus estava no princípio, Deus está no meio, mas Deus também está no fim. Claro, Ele sabe, né? Então Ele conhece, ele como diz, Ele é de eternidade a eternidade. Então Deus conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Então o Senhor sabe os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Só Deus conhece o nosso futuro, sabe o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer daqui a 1 dia, 2 dias, ou daqui a 100 anos. Deus sabe o que vai acontecer. Então Deus está no controle de tudo. E interessante quando a gente fala disso, né? A palavra também fala que aquilo que o olho não viu, né? Que o ouvido não ouviu, que não chegou no nosso coração, no nosso entendimento, é aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente pensa que desse tamanho, o Senhor já pensa de uma forma infinita. Então, por isso que a gente não pode murmurar, né? Nem reclamar. A gratidão, né? A gratidão é muito importante, porque quando a gente é servo do Senhor, a gente é fiel a Deus, a gente cumpre os princípios bíblicos, a gente obedece à palavra de Deus e o que está escrito nela, né? A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, se nós estamos enquadrados dentro daquilo que o Senhor tem nos designado, tem nos ensinado, se nós estamos vivendo a palavra de Deus em verdade, nós estamos vivendo o Evangelho verdadeiramente, se nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, não só de boca, ou seja, da boca para fora, mas de todo o nosso coração, de todo o corpo, alma e espírito, né? Com certeza, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus tem um propósito. Verdade. Quando nós vamos entender também pela história de Esther,
que não adianta, né? Às vezes aquilo que para a gente é final, para Deus é começo. Né? Então, nós precisamos somente deixar e entender que nada é por acaso. Né? E aí a história conta que o livro de Esther, se você quiser até abrir lá em Esther, nós vamos ler alguns versículos, mas o texto conta que o rei preparou uma festa. E nessa festa, todos os seus convidados, tinham gente de todas as províncias, todos os convidados, essa festa duraria alguns dias, todos os convidados podiam comer e beber à vontade. Pode comer, pode beber à vontade. E aí conta que tinha 127 províncias que estavam representadas naquela festa. E o rei Assuero bebeu muito e tudo. Em determinada altura da festa, ele falou que ia exibir a beleza da esposa. Na época, sua esposa era a rainha Vasti, né? E expôs a beleza para sua esposa. E a esposa dele achou melhor não participar. Não vou, ele, né? Talvez ela foi mais prudente, né? Ele está bêbado, não vou, não vou não. E aí ela não foi, falou que não participaria, né, dessa festa e tudo. E aí ela sabia também que aquilo ali, né, como estava todo mundo bêbado, talvez a maioria ali eram homens, né, Paulo? Sim. E não vou participar disso não, e como de fato ela não foi. Então ela, contrariando ali a vontade do rei, o rei foi e decidiu destituí-la. Então a partir de agora ela não vai ser mais rainha, porque desobedeceu. E com isso ele passou uma lei, né, foi nessa lei. Ele dizia que, lá no livro de Esther, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ouvindo, 19, se bem parecia ao rei, ele fala, né, saia agora um edito real, escreva nas leis dos persas e dos médios, não se revolte, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor que ela. Então, pelo fato de ele considerar aquilo uma afronta contra o rei, ele preferiu, a partir de agora você não é mais rainha, e agora o reino, aquilo que seria, né, as posses, a oposição, tudo que você iria receber, nós vamos passar agora para uma outra rainha que seja, né, melhor do que ela. Então, esse ato de humilhação também, né? Então, foi muito... a rainha Vasti pagou esse preço, mas ela também não quis participar dessa festa profana, né? Então acabou pagando muito caro por isso. Mas aí a gente vê também que isso acontece, mas a gente vai entender que existe um propósito. Sim, claro. Né? Para que no princípio que a gente vai comentar que Deus tinha um propósito que a rainha Vasti saísse do reinado, fosse destituída. Né? Isso, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Né? Talvez a gente fica pensando os acontecimentos, nada acontece na vida do cristão por acaso, né? Deus sempre tem um motivo, tem um propósito, tem um objetivo. E aí nós entendemos que então agora o rei está sozinho, né? Aí os seus servos, né, seus funcionários mais próximos, seus soldados, aqueles que eram da sua confiança, sugeriram a ele, acho que você tem que procurar uma nova rainha. Procure uma rainha, procure moças, né, formosas e virgens no reino para que possa ser sua esposa, nem venha substituir agora a rainha Vasti. E aí eles trouxeram, né, até o rei várias moças ali e tudo, e uma dessas moças, né, foi a rainha Esther, que estava lá no capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 9, e diz assim, que a moça, né, no versículo 8, sucedeu pois que divulgando-se o mandado do rei a sua lei, ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Suzã. Debaixo da mão de Hegai também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então tinha esse moço que era, ele que tomava conta dessa comitiva e trazendo as mulheres. E a moça, né, que é a rainha Esther, pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou a dar os seus enfeites, os seus alimentos, como também dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar como as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres, né? E aí nós entendemos que ela não... Em tudo a gente vai vendo o trabalhar de Deus, né? Tinha muita moça lá. E era praticamente um concurso de beleza. Uma mais bonita do que se fosse hoje, é como se fosse esse concurso de Miss, né? De Miss, uma mais bonita do que a outra, para chamar a atenção do rei, cada um com a sua beleza, né? Mas a gente vai perceber que Esther se destacou, não somente pela sua beleza, mas por ter um propósito de Deus na vida dela. Verdade. E aqui também, mais uma vez, como o Paulo comentou agora, nada é por acaso.
Né? Ali ela também já alcançou graça aos olhos ali desse funcionário, também, talvez ele observou algumas coisas diferentes nela, mas nós entendemos também, talvez ela se prostrava de forma diferente, né, das demais moças. Talvez ela era um pouco mais séria, né? Mas ela tinha algo, né? Hoje nós entendemos que era Deus na vida dela, mas ela tinha algo ali que diferenciava ela das demais, né? Então, em tudo isso já era a mão do Senhor, né? Então, nós entendemos também que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez é aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, Paulo? Exatamente. A gente não compreende, né? Mas o amanhã já está descrito pelo Senhor. Mas mais uma vez citando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a circunstância, a situação que a gente pode estar dizendo, Senhor, eu sou fiel, eu vivo a palavra, eu cumpro o que está escrito, mas por que eu estou vivendo uma situação tão difícil? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Né? A gente precisa ter calma e entender que Deus tem um propósito nisso. Verdade. Talvez Deus está usando a situação, a circunstância para te fortalecer, para que algo maior para moldar também, para moldar, ou para te dar algo maior, imagina, te fortalecendo para te lá no futuro, mais na frente, como ele vê o futuro, ele te dá coisas maiores, coisas melhores. Então, tudo na vida do cristão, na vida daquele que teme ao Senhor, né? Deus sempre tem um propósito. Então nada na vida do cristão acontece por acaso, né? Se você é servo do Senhor, se você está diante da presença de Deus, vive em vida de fidelidade com Deus e está vivendo uma situação, a palavra de Deus para você tenha calma, porque o momento certo Deus vai agir, né? Porque Deus pode estar usando a situação para te fortalecer e para te mudar. E então agora a rainha Esther, né, rei Esther, até agora o momento ainda não era rainha, ela estava agora participando desse concurso, né, dessa escolha ali entre as demais moças belas, né, formosas ali do reino. E agora, né, uma peça muito importante também, né, que o texto fala, é sobre o tio dela, que era Mardoqueu. Né, e esse tio dela, né, assim, se não fosse primeiramente Deus, mas se não fosse ele, né, que deu uma educação boa para Esther, que ensinou para elas, né, talvez os bons modos, né, que passou para ela a questão de valores, questão de moral, olha, né, você é moça, você tem que ser assim, sabe? Se não fosse esse cuidado, né, se não fosse essa educação, obviamente também ela não se portaria diferente, e ela também não seria a escolhida, né? Aí a gente, dentro do que você foi dito, a gente vê a importância de um bom ensinamento. Claro. Né? De filhos de pai para os filhos, a forma de ensinar, sempre mostrando, porque não adianta, presbítero Reus, a gente só falar e não ser exemplo. O meu filho, não adianta eu dizer para o meu filho, você tem que orar, você tem que ler Bíblia. Se meu filho nunca viu orando, se meu filho nunca viu eu lendo a Bíblia. Então a educação também é pelo exemplo. Né? Você vai falar, você vai aconselhar, mas é necessário também você praticar para que seja visível também. Então é uma aprendizagem, né? Trouxe um aprendizado para nós aí, a instrução de Mardoqueu para Esther. Tem uma frase, essas frases de pensadores, que diz que o ensino, né, assim, a palavra, uma ordem ou uma obrigação e tudo, ele te direciona para algo, né? Mas aquilo é momentâneo. Mas o exemplo que você dá, você ensinando por meio do exemplo, ele arrasta para a vida inteira. Eu citou o exemplo do filho dele, o filho dele vai querer orar como ele ora, né? Vai querer ler a palavra, ser amante pela palavra como ele é. Então, por isso que nós, como pais, né, como líderes, líder no lar, né, líder em algum setor, no trabalho, onde for, nós precisamos também dar exemplo em todo o tempo. Né? Então, assim como foi também Mardoqueu com Esther. Né? Então, em determinado momento chegou e Esther foi escolhida. Chegou a vez de ser apresentada diante do rei e ela superou todas as moças que até então tinham sido apresentadas. A palavra fala que ela achou graça diante do rei. Mas nós entendemos que podia ter lá 50 mil mulheres, né? Mas Deus tinha escolhido Esther
para ser a rainha. Então, porque em tudo Deus tinha um propósito. Né? Com certeza ela era bonita, talvez mais bonita que as outras, mas independente disso, ela tinha algo que chamava atenção, né? Isso era o brilho que vinha de Deus, né, Paulo? Isso era o propósito de Deus na vida dela, né? Além da beleza, que eu imagino que seriam moças tão belas quanto Esther, né? Várias moças, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Sim. A gente pode ver o caso de Davi, né? Quando o profeta foi ungir a rei, ele foi na casa, né, do pai de Davi, e tinha os outros irmãos de Davi lá primeiro, um mais alto, outro mais forte, Pose de guerreiro, mas Deus tinha escolhido Davi estava no campo, né, e ninguém se assentou à mesa enquanto Davi não chegou, porque quem era o escolhido? Era Davi. Então, não adianta, ninguém vai tomar a posse daquilo que Deus preparou para você. Né? Aquilo que Deus tem preparado para mim será cumprido na minha vida. O que Deus tem preparado para você será cumprido na sua vida. Só que é necessário que a gente seja temente a Deus e não abra mão dos princípios e dos valores. Eu acho tão interessante que nós, às vezes não, né? A gente entende que Deus, ele tem, assim, da forma dele lá, ele escreve uma história para cada ser humano. Né? Você pode ver que até são gêmeos, eles nascem da mesma mãe, no mesmo dia, mas os momentos são diferentes. Um mora aqui, o outro mora lá na China, eles podem morar próximos, mas cada um vai traçar uma vida diferente. Né? Então, em tudo Deus tem um propósito. Né? E Ele não vai desamparar de forma alguma. Então, no momento certo, Deus vai direcionar você para aquilo que Ele tem te chamado. E no momento certo, né, assim como o Paulo citou o caso de Davi, pode as pessoas falarem o que for. Se Deus escolheu, se Deus falou, é você, é você. Né? Então, não tem como. Né? Quando Deus escolhe, está escolhido por Deus. Acabou. E aí uma coisa também importante, né, que Mardoqueu falou com Esther, olha, de forma alguma você vai falar que você é judia. Não fala. Orientou ela a isso e pronto. Né? E aí o terceiro ponto aqui fala que a crise chega para o povo de Deus. A trama de Amã. Amã era como se fosse um primeiro-ministro, né, um secretário lá do rei Assuero, e ele era o homem mais importante depois do rei, né, o segundo homem mais importante do reino. Né, como se fosse José, né? José e Faraó. Exatamente. E era alguém de muita confiança. Né? Como o pessoal diz, era o braço direito. O braço direito do rei. Um homem de confiança. E esse homem de confiança, ele começou lá agora a tramar, né, contra a vida do rei Assuero. Né? E Amã, ele tinha isso, né? Ele já estava tramando isso, queria destruir todo o povo judeu. Ele também queria destruir agora o rei Assuero. Né? E aí ele foi persuadir o rei, faz um edito, faz um decreto aí, e com esse decreto que todos os judeus sejam mortos. Né? O rei, como ele era de muita confiança, obviamente ele levou alguns argumentos. É um povo rebelde, é um povo que daqui a pouco pode vir rebelar contra o seu reino, é um risco contra o reino, né, Paulo? É um risco contra a nação persa e tudo. E aí ele foi e fez esse decreto. Lá no capítulo 3 de Esther, no versículo 13, diz assim, as cartas fez esse decreto e não era como é hoje. O rei passava uma lei e aquilo tinha que ser enviado em cartas e divulgado por todo o reino. Né? E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres ao mesmo dia. Ainda traz a data, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Então, naquela data ali, segundo o rei, aquilo iria acontecer. Todos os judeus, dos novos aos velhos, as mulheres, as crianças, todos seriam mortos, e seus despojos seriam saqueados. Tudo que eles tinham seriam tomados. E aí, com isso, imagina o desespero, né? Sim. Ou até tal dia vocês vão ficar vivos. Depois de então, é o fim de tudo. Um decreto para seus escribas, seus escritores, e depois que ele escrevia isso,
Ele tinha no seu anel, né? Sim. E no anel ele tinha ali a marca dele e do seu reino. Hoje para nós é como se fosse um documento oficial do presidente da República, por exemplo. Então aquilo funcionava como uma lei, né? Precisava ser cumprido. Sim. Fio, detalhes por detalhes, era necessário, né? Não poderia, a lei criada pelo rei não poderia ser revogada por ninguém, era necessário que se cumprisse isso. Então aí você percebe que tamanho da trama de Amã querendo matar todo o povo judeu, né? Mas aí a gente vai ver que pelo propósito de Deus e pela vida de Esther, o povo foi liberto, né, dessa situação. Verdade. Então Esther ela fica sabendo, Mardoqueu dá um jeito de contar para ela, né, tudo que estava acontecendo, sobre o decreto e tudo. E Esther falou assim, não, Esther, né, fosse hoje, né, trazendo para os nossos dias, nos ajude, você é a esposa do rei, veja como pode fazer. E ela fala assim, mas como que eu vou ajudar? Eu não tenho como ajudar, porque eu só posso conversar com o rei se eu for convidada. Né? Isso já era também como regra, né? Eu não posso chegar entrando assim. Então Mardoqueu falou com ela, olha, se você não fizer, você pode ter certeza, olha a fé dele, Paulo. Se você não fizer, Esther, pode ter certeza que Deus vai levantar outra pessoa. Exatamente. Mas o povo não vai perecer. Porque ele sabia que o socorro viria de Deus. Exatamente. Ele sabia que a providência viria de Deus, né? Sim, então, muitas vezes a gente acha que nós somos os tais, né? Sem mim nada acontece, né? Se eu não estiver lá, nada vai acontecer, nada vai para frente, né? Mas Deus, Ele é Deus. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Independente quando Deus quer cumprir alguma coisa, se eu der lugar, Ele vai cumprir através da minha vida. Se Ele quiser me usar no propósito para cumprir algo, Ele vai me usar, se eu der lugar. Agora, se eu não der lugar, Ele vai levantar outra pessoa e vai fazer cumprir. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela em cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Então, não existe, independente da situação, Deus vai cumprir, independente se eu der lugar para Deus cumprir através da minha vida, Ele vai cumprir através da minha vida. A obra vai ser feita. Vai ser feita de qualquer forma. Verdade. Então, o importante é a gente dar lugar a Deus, para que Deus cumpra os propósitos dele na terra através das nossas vidas. Né? Coisa maravilhosa é essa, ser usado por Deus, ser instrumento de Deus. Quando uma coisa também que é bom a gente lembrar aqui, Mardoqueu, ele já conhecia, né? Eu creio que talvez até Deus que você tinha revelado alguma coisa para ele, mas ele não se inclinava perante Amã. E Amã era primeiro-ministro, então para muitas pessoas ele se impunha, mas Mardoqueu não se dobrava perante ele, Mardoqueu é judeu. Então isso que causou mais ódio nele. Então a partir de agora vamos fazer um dia para matar todos os judeus, né? E inclusive iria também, né? Mardoqueu também iria embora. E aí a rainha não recusou ajudar o seu povo. Então eu vou fazer. E ela vai falar com ele, olha, reúna todos os judeus e vamos todos juntos jejuar e orar em favor desta causa. Olha que importante. Então o povo, né, primeiro quando Mardoqueu descobre tudo isso, que sabendo que está acontecendo isso, a palavra fala que ele se lança, né, se vestiu de saco e ele foi até o palácio do rei Assuero e ali ele rasga suas vestes no sinal de humilhação ali mesmo perante Deus, né? E aí quando Mardoqueu ficou sabendo tudo isso, fala com Esther e agora ela fala para ela, então coloca o povo todo para jejuar em meu favor, né, para jejuar nesta causa. E aí nós entendemos também que nós precisamos, diante das crises, né, não adianta nós desesperarmos, nós precisamos esperar, precisamos confiar, né, Paulo? Sim. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus, porque o resto o resto não é supérfluo. Nós precisamos nos preocupar em estar com a nossa vida preparado diante de Deus. Então, veio a crise, veio a dificuldade, faça como Mardoqueu, né? Humilhe-se diante de Deus, rasgar as vestes é sinal de humilhação, né? Então faça isso diante do Senhor, né? Não custa nada nesse período que nós estamos vivendo, né? Jejuar em favor do povo, jejuar em favor da nação, né?
para acabar esse mal aí, essa crise que está assolando o mundo inteiro, né, Paulo? Verdade. A Bíblia vai dizer que buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando fala buscar primeiramente o reino do céu, é a justiça, buscar a verdade, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, né, estar conectado com Deus, né, viver uma vida de santidade diante de Deus, agradando a Deus, né, como um bom filho agrada ao Pai. E a Bíblia vai dizer que buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas, né, quando se fala de demais coisas, se fala de bênçãos espirituais. Podemos falar também de bênçãos materiais, mas também podemos falar de livramentos, de proteção, de proteção de Deus, né? Porque quando você está sintonizado, quando você está vinculado, quando você está alicerçado, você está guardado por Deus. Quando você está sintonizado com Ele, você está debaixo das asas do Onipotente, no pavilhão seguro, né? Então Deus, quando nós estamos em Deus, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. E Ele que vê antecipadamente que Ele é o socorro bem presente, né? Então Ele sabe de tudo. Então Deus nos dá o livramento todo o tempo, nos guarda todo o tempo, nos livra todo o tempo. Mas é necessário que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Né? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é lindo. E Ele ama guardar os seus filhos, Ele ama guardar a sua igreja, Ele ama guardar os seus servos. Então é necessário que também nós venhamos zelar por esse amor de Deus, por essa proteção de Deus, por esse tão grande cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, a gente percebe, né, na história de Esther que Deus estava com ela sempre, né, guardando, instruindo e fazendo ela chegar onde que Deus queria que ela chegasse. Verdade. Então ali o povo começa a orar e a jejuar em favor agora de Esther, e a palavra fala o seguinte, que Esther fala com Mardoqueu, lá em livro de Esther capítulo 4, versículo 16: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela sabia que se ela podia ser punida por aquilo, mas se for necessário perecer, eu vou perecer, mas eu vou fazer algo pelo povo, vou interceder pelo povo, vou pagar o preço pelo povo, né? Ela realmente se entregou totalmente. Para que deu lugar para que Deus, através da vida dela, pudesse libertar o povo, guardar o povo, proteger o povo. Então é isso, muitas vezes Deus está buscando alguém para fazer uma obra na vida de outra pessoa, né? Deus às vezes está procurando alguém, Deus às vezes está contando comigo, está contando com você, está contando com você que nos ouve, para fazer uma obra de alguém, para levar uma palavra para alguém muitas vezes, para estender a mão amiga a outra pessoa. Mas talvez a gente não está dando lugar devido a Deus. Então a gente precisa reconhecer, a gente precisa buscar o propósito de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Aquilo que a gente sempre comenta também, né, Paulo? A gente tem que falar como Isaías: eis-me aqui, envie-me a mim. Muita gente às vezes quer pregar para a multidão, né? Quer falar bonito, quer cantar bonito. É bom. A obra precisa. Mas existe, né, o que Deus quer mesmo é nos usar nos bastidores, né, longe da fama, longe dos holofotes, né? Então, nos momentos nos momentos secretos, isso é assim que o Senhor quer nos usar, né? Então, Esther foi, jejuou, né, e o povo todo também estava ali orando, jejuando, tudo. Ela se preparou, deixou as vestes reais e foi até o encontro do rei. Quando ela chega diante do rei, a palavra fala que o rei, ele ficou deslumbrado ali pela beleza da rainha Esther e falou com ela: o que foi, Esther? O que você quer? Né? Ele ainda fala com ela, lá no capítulo 5 do livro de Esther, versículo 3. O que é que tens? Qual que é a sua petição? Aí ele fala: até metade do reino eu posso te dar. Então ele fala: imagina, o que você quer? Fala aí o que você quer que eu vou fazer para você. E ali Esther vai e convida o rei e Amã para um banquete. E nesse banquete, Esther foi e informou ao rei
que havia um plano para matá-la e matar também o povo judeu. Né? E ainda fala, olha, o plano é esse. Este plano foi tramado por Amã, que estava ali também na presença do rei. Né? Então, depois de tudo isso, né, de desmascarar Amã e tudo, o rei Assuero manda que Amã seja morto, né, enforcado, numa forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Olha, você vê como que são as coisas. Não adianta as pessoas acharem que estão tramando, né, Paulo? Como diz, ele mesmo caiu na sua própria armadilha. Ele mesmo cavou a sua própria cova. Isso, mesma coisa. Ele tramou contra Mardoqueu, né? Mas Deus, que é sabedor de todas as coisas, já tinha um plano para levar. Não que Deus seja vingativo, não, né? Não é vingativo, exatamente. Deus não é vingativo, mas Deus guarda daquele que ele. A revista falou que Mardoqueu era um homem que guardava os princípios e não abria mão dos seus valores, dos seus princípios. Era um homem temente a Deus. E Deus protege, Deus livra as pessoas que realmente são tementes, as pessoas que realmente. Então, Deus viu, como Deus vê o futuro, Deus já entrou com um processo de proteção, um processo de guarnição, de guardar, de proteger. Né? Então, foi isso que Amã fez, tramou todas as coisas, mas existia um Deus no céu cuidando de Mardoqueu. E aí ele foi morto, né, como diz a palavra, ele foi enforcado numa forca que ele tinha preparado para o seu suposto inimigo. Né? Então, aqui o povo foi liberto, né? O povo recebeu o livramento de Deus, né? E também por Esther ele se dispor a cooperar e a pagar o preço também em prol do povo. Né? E aí vem uma pergunta muito clara para nós: se nós estamos dispostos também a pagar o preço em prol da nossa nação. O Brasil, o mundo inteiro está sofrendo, está padecendo, milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, né? E cada hora a gente acha que vai melhorar, daqui a pouco surge uma notícia nova. Então aí vem aquela história: o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Será que eu estou aqui só de braços cruzados, esperando tudo acontecer? Né? Ou estou com os meus joelhos dobrados, clamando pelo Senhor, pelo socorro de Deus? Né? Então, por meio da história de Esther, nós entendemos que precisamos pagar este preço, né, Paulo? Nos colocar na posição, sermos instrumentos de Deus na terra, para sermos usados. Né? Quando você ora, quando você pede, quando você intercede, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Quando você clama a Deus, por mais que você não veja os resultados agora da sua oração, da sua petição, do seu jejum, mas tenha certeza que Deus, no momento certo, vai responder cada oração, cada sacrifício, né, que nós fazemos. Deus vai fazer, vai agir de alguma forma. Deus, né, dentro da vontade dele, né? Porque existem coisas que nós oramos, nós pedimos, mas Deus sabe a melhor forma. Porque às vezes pedimos de uma forma, mas Deus sabe a melhor forma de agir. Porque ele já tem tudo escrito, ele já sabe. Exatamente. Como ele é conhecedor do futuro, de todo o futuro, ele sabe a melhor forma de fazer. Verdade. Mas às vezes a gente fala: Deus, eu quero que seja assim. Mas assim, do nosso jeito, talvez o jeito não vai ser bom. Bom vai ser do jeito que Deus quer. Sempre será bom do jeito que Deus quer. A vontade dele é perfeita, né? Perfeita e agradável. Então, não adianta, sabe? Nós precisamos fazer como a rainha Esther. Ficar atento ao chamado de Deus. Tentar, assim, pedir a Deus que sempre venha nos esclarecer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu falo ou não falo? Até isso, né, Paulo? Tem hora que não é para falar nada. Né? Então, sempre pedindo direção de Deus. Ele é fiel. E Ele, com certeza, vai continuar cuidando de nós. De nós, com certeza. E com isso, irmãos, né, nós concluímos a lição de hoje. Né, na semana que vem será a nossa lição de número 12. Nós vamos falar de sabedoria divina para a tomada de decisões. Né? Em algumas lições anteriores nós falamos algo sobre isso, decisões precipitadas. E agora vamos falar sobre sabedoria divina para a tomada de decisões. E a nossa conclusão nos diz: aprendemos por intermédio da história da rainha Esther que Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir, assim como foi Esther. O Senhor colocou Esther no palácio com um propósito definido, e Ele também tem abençoado a sua vida com um objetivo: abençoar os que sofrem e correm risco de morrer. Esther cumpriu sua missão
então deixe que os propósitos divinos cumpram-se em sua vida. Mais cedo eu estava comentando com o irmão Paulo, que a gente conversando, informalmente, falei que a gente precisa fazer mais, você precisa se dispor mais para a obra de Deus. Isso independente, nós estamos aqui falando, lecionando a lição, mas se nós não nos dispusermos para fazer a obra, envolver mais com a obra e se dispor mais para fazer a obra, não adianta. Não que a obra vai parar, mas daqui a pouco Deus vem e levanta outro. Isso é fato, Paulo? Isso, a obra não para só porque nós não vamos fazer. Isso não somos nós que decidimos. Mas já que nós estamos aqui, já que Deus te chamou para algo, se envolva, vista a camisa, literalmente. E Deus vai te honrar e vai ficar muito feliz com a sua cooperação, não é isso? Exatamente. O irmão Paulo vai orar por nós e agradecendo a Deus por este momento que passamos aqui juntos. E nós queremos agradecer também você que nos acompanhou. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, porque se for bom, for bênção para você, compartilhe com outras pessoas para que também possam receber a palavra de Deus, e para que tenham também essa esperança e para que se disponham também a fazer a obra do Senhor. E se na semana que vem estaremos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por este momento, nesta manhã abençoada, Papai, no qual foi ministrada os ensinamentos da Tua Palavra. Papai, que os corações sejam cansados, Papai, que cada vida seja abençoada pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Que nesta manhã se levante homens e mulheres dispostos, Senhor, a serem instrumentalizados pelo Senhor, a estar entregado o coração, com o corpo e alma e espírito diante da Tua presença, Senhor, para que faça uma diferença na terra, para que através da vida de cada um, Senhor, outras pessoas possam ser alcançadas, povos sejam libertos através de vidas, Pai. Pai, que cada um seja instrumentalizado em nome de Jesus, Papai. Continuar abençoando todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que você tenha um bom domingo, e tenha um domingo de paz com sua família. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te dê saúde. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.